Então, pessoal, a gente vai começar a nossa live e a gente vai falar hoje, como a gente já tinha divulgado para vocês, dos procedimentos gerais de saúde e segurança, né? E esses procedimentos são para trabalhadores e empregadores. E a gente vai tomar como base o ofício da Secretaria de Trabalho. E eu convidei aqui nosso colega, engenheiro de segurança, Tiago Machado, para participar dessa live com a gente, para estar compartilhando com a gente desse tema tão importante. Tiago, eu queria que você se apresentasse, desse um oi para o pessoal. Maravilha. Boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Tiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho, também sou técnico em segurança do trabalho, a gente já trabalha aí na área há mais de 12 anos, se eu não me engano, com segurança do trabalho. Minha vida profissional inteira foi voltada à consultoria, assessoria em segurança do trabalho, né? Então a gente tem trabalhado bastante tempo já nessa área, e errando muito e aprendendo, né, com os erros Com também, certeza. fazendo um curso, encontrando Larissa em cursos em São Paulo, né? Verdade, verdade. As oportunidades foram boas, né, Tiago? Com E certeza, com certeza, esses encontros são sempre bem-vindos e com acrescentam na nossa vida certeza. profissional demais, Demais, né? Demais demais, mesmo. com certeza. Então, Tiago, o nosso objetivo hoje, a escolha do nosso tema, a gente que é profissional da área de segurança sabe Uhum. da necessidade, né? A gente está vivendo em uma situação emergencial, que ninguém estava preparado para isso, e isso em Com todas as certeza. áreas, em todos os aspectos. E nós, como engenheiros de segurança do trabalho, eu acho que com a gente, né, os profissionais de saúde, não é diferente. Então, a Com gente certeza. percebe que existe uma especulação muito grande, e agora o que é que a gente faz, né, por parte dos empresários, por parte das Uhum. organizações, dos empregados, uma certa insegurança tomando conta, né, e aí a gente pode trabalhar normal, o que que a gente deve fazer, e cada um tomando as suas medidas, né, os seus procedimentos. E então, Com diante certeza. disso, a gente resolveu falar propriamente sobre isso e tomar como base esse ofício. E aí eu queria saber de você, Tiago, o que você achou? Qual a impressão que você teve desse documento? O que vem a ser esse documento? Olha, eu achei bem bacana, ô Larissa, porque assim, cada município, cada estado, né, do nosso país está criando as suas regras, né? Para quem não sabe, eu sou aqui do estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, e aqui a minha cidade, ela trouxe algumas recomendações para as empresas. Então, graças a Deus, a gente ficou parado apenas uma semana, né? E depois de uma semana a prefeitura começou a liberar as empresas a voltarem a trabalhar Sim, mediante um plano de contingência, onde que foi determinado algumas medidas para que as empresas voltassem. O que eu achei bacana nesse ofício é que esse ofício ele meio que trouxe um padrão de atividades, de condições de segurança para que tanto a empresa quanto os trabalhadores possam trabalhar com segurança, mesmo sabendo que existe um risco de contaminação do coronavírus. Porque, Larissa, uma coisa é certa, né? Esse vírus não vai embora tão cedo. Né? Então, das duas, uma. Ou vão achar uma cura que a gente vai eliminar esse vírus de uma vez por todas, ou a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Né? Então, assim, se a gente continuar parado, as empresas continuarem a não trabalhar, os trabalhadores continuarem a não trabalhar, o país vai à decadência, né? A gente não vai conseguir trabalhar, não vamos ter um dinheiro, a gente não vai conseguir comprar comida, não vai ter comida no mercado, não vai ter gasolina e é um efeito é uma dominó. cadeia. É uma cadeia, entendeu? Então, assim, a gente não tem a opção de não trabalhar. As empresas não têm a opção de não funcionar. Então, Sim, assim, o que eu achei bacana nesse ofício é que ele dá uma possibilidade das empresas trabalharem, mas sim, com um risco reduzido de contaminação, desde que se siga aquele protocolo do que está ali. Né? Mas, mesmo assim, ele é um protocolo que traz medidas de segurança, só que ele ainda é bem generalista, né? Ele não sim, atua em setores específicos, né? Eu sim, acredito assim, que ele complementa muito até aquele material elaborado
pela Associação de Engenharia de Segurança de Pernambuco, né? Sim, Então, aquele sim. material que, esqueci o nome do material, um guiazinho da Associação de Engenharia de Segurança de Pernambuco, né? Que Sim. também traz informações muito semelhantes a esse ofício, né? Então, isso eu acho muito interessante, né? Muito bom, muito bom. E vale lembrar que é um ofício de caráter de orientação, né? Não é Isso. norma, não é lei e não desobriga, inclusive ele cita, ele destaca isso no texto, não desobriga o cumprimento das normas regulamentadoras. Porque Exatamente. outra situação, outra especulação, né, que a gente tem é o que vai acontecer, a gente precisa aplicar as normas, diante da pandemia, a gente tem que seguir, o que é que a gente faz, como é que vai funcionar o nosso segmento nesse contexto. Então, assim, não existe a possibilidade de não cumprir norma, é uma questão, Exato. né, excepcional e a gente tem na verdade, criar um atalho para poder conduzir, né, de outra forma. Uhum. E Exatamente, né, Larissa? diante do que é tratado, Tiago, nesse ofício, eu queria que a gente falasse um pouco quais são os assuntos, qual a abordagem das medidas, dos procedimentos que esse ofício traz Uhum. para que seja aplicado, né, nas Isso. empresas. O que você achou disso? A, a, ele trouxe algumas orientações quanto à orientação aos trabalhadores. Então, até eu falo, não adianta nada a empresa bolar um procedimento de contenção ao coronavírus, né, de evitar o procedimento, ter lá um papel escrito o que tem que ser feito e ninguém saber o que tem que ser feito, né? Então, um dos pontos que eu vi que foi descrito nesse ofício é que os trabalhadores fossem orientados quanto aos procedimentos. O que seria isso? O treinamento. Então, o trabalhador tem que ser treinado quanto a esse procedimento, quanto a contingência que tem que ser aplicada dentro da empresa, né? Fora isso, ela trouxe também procedimentos de higienização das mãos, distanciamento social, né? Ele traz algumas recomendações de distanciamento social também, higienização das áreas de grande contato, como maçaneta, corrimão, pisos, balcões, né? Onde as pessoas têm um maior contato ali também. Então, ele trouxe algumas orientações quanto a esse tipo de higienização também, né? Eu estou aqui na minha colinha, né? Para mim não esquecer de nada. Procedimento para refeição e para cozinhas, né? Como que deve se proceder para aquelas empresas que têm refeitório, né? Tem cozinheiras, como a cozinheira ela deve se proceder ao preparar o alimento e durante a refeição, como que deve se proceder também ao servir as refeições para os trabalhadores, distanciamento de um trabalhador a outro ao executar as refeições, ao consumir sua refeição, né? A prática para o SESMIT e CIPA, ele trouxe algumas orientações para o SESMIT e a CIPA também. Isso eu também achei fenomenal, também muito bacana, né? O que acontece, Thiago, com a CIPA nesse momento? A CIPA que de repente está com um prazo ali para vencer, a CIPA que foi constituída nesse tempo e que tem necessidade de aplicar os padrões de formação da CIPA. Como é que fica isso? O que acontece? Essa MP, ela puxou, esse ofício, ela puxou a MP 927, né? Então, sim, as orientações que veio nesse ofício são as mesmas que estão lá na MP. Então, ele trouxe o seguinte, né, que a CIPA ela deve continuar o seu mandato. Caso tenha uma CIPA que se encerre nesse período, ela deve continuar o mandato até passar o estado de calamidade pública, para que não se tenha o processo eleitoral da CIPA, que é um momento de aglomeração, tem que fazer o curso da CIPA, que vai aglomerar pessoas. Então, assim, é o que está escrito na MP. Inclusive, eu tenho um cliente que a gente estava em processo de eleitoral da CIPA. Quando entrou essa MP, a gente já estava em processo eleitoral, já estava colhendo os candidatos, né? Sim. E travou, paramos, conversamos com a empresa decidiu, não, Thiago, vamos travar a CIPA, vamos continuar essa gestão. Não é parar o processo, né? Mas vamos continuar a gestão que está vigente até passar esse estado de calamidade pública, né? Então, se mantém essa condição aí também. Só um ponto interessante, uma curiosidade também, Larissa,
é que a estabilidade da CIPA é o seu mandato mais um ano. Se o mandato prolonga, a estabilidade prolonga também. Porque o mandato do cipeiro vai até o final a estabilidade do cipeiro vai até o final do mandato, mais um ano após o seu mandato. Então, uma curiosidadezinha também, que às vezes o pessoal não se atenta a isso, né? Porque o pessoal acha que a estabilidade do cipeiro é 2 anos. Não necessariamente. É o mandato mais um ano. Então, terminou o mandato, ele tem mais um ano, né? Então, assim, o ofício circular, ele puxou as medidas as orientações da medida provisória, né? Então, ele está bem sincronizado, né? Ele está bem sincronizado com essa medida provisória também, quando ele trata a CIPA. E ele fala também para a CIPA, as reuniões da CIPA ser de forma online, ser à distância. Só que isso também é uma outra dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma transportadora que nós prestamos serviço, né? A gente tem uma técnica em segurança fixa lá, e ela falou, Thiago, e aí, como é que a gente vai fazer a reunião da CIPA, né? A gente tem os cipeiros que é da oficina que não tem computador, os caras não tem como fazer online, né? Então, assim, a gente está adiando as reuniões da CIPA. Esse mês já foi o segundo mês que foi adiado, a gente coloca na ata da CIPA, devido ao coronavírus, né, para evitar aglomerações, foi adiado a reunião da CIPA. Então, a gente tem feito isso, porque não está tendo possibilidade de se fazer a reunião da CIPA, né? Só que esse ofício circular, ele orienta que seja feita de forma online, né? Ele também traz orientações quanto ao transporte dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que vão para as empresas de ônibus, né? Ônibus da própria empresa. Então, ele traz orientações que esses bancos têm que ser higienizados, né? Que os trabalhadores têm que ir sentados e mais algumas outras orientações quanto ao transporte. Ele também fala sobre o uso de máscaras, suspensão de algumas exigências trabalhistas. Ele puxa a MP também, que é aquela questão do ASO, dos exames, ele puxa bastante. Como eu falei, ele trabalha junto com a MP. Ele pegou a MP e jogou nesse ofício circular, né? Então, ele fala que o exame periódico não precisa ser realizado, o exame admissional também não precisa ser realizado, somente o demissional que ele orienta que deve ser realizado, a não ser que o periódico ou admissional seja feito em menos de 180 dias, se eu não me engano, né? Então, ele traz algumas orientações quanto a isso também, tá? E também traz sobre os trabalhadores de grupo de risco, orientando para que aqueles trabalhadores que estejam no grupo de risco não estejam trabalhando em contato direto com outras pessoas, ou que estejam nas suas casas, estejam em quarentena nas suas casas, ou que, se precisar trabalhar, que não estejam em contato com outras pessoas, ou que estejam trabalhando em casa em home office, né? Então, de forma bem resumida, esse ofício circular ele traz essas orientações, né, para as empresas aplicarem no dia a dia do seu trabalho, né? Tiago, tem gente perguntando, perguntaram se onde que faz para encontrar esse ofício. Esse ofício está no site, né, da Secretaria de Trabalho, Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho. Se você procurar, depois eu vou deixar também o acesso para vocês poderem ir direto lá no link e acessar direitinho. E outra pergunta, e quem não constituiu CIPA, que tem a necessidade de constituir, como é que fica a situação da empresa em relação a isso? Olha, a empresa não tem CIPA, nunca teve CIPA e seria a primeira CIPA, no caso. E tem necessidade de fazer isso. Isso. A MP, ela traz uma orientação quanto a CIPA que já está vigente, tá? Sim. Então, ela fala que deve se manter a gestão em andamento. Não é com essas palavras que está escrito lá, mas em tese a ideia é essa, entendeu? Sim. Então, isso quer dizer o quê? Se a minha empresa não tem CIPA, né, então eu preciso abrir o processo eleitoral da CIPA. É a mesma coisa que treinamento. Essa MP também ela fala que os treinamentos periódicos não precisam ser realizados. Então, tem muita empresa que está achando, então não preciso mais fazer treinamento até passar o estado de calamidade pública. Não. O treinamento admissional você tem que fazer. Né? O que seria? Por exemplo, um NR35. Você contratou um trabalhador, ele não tem NR35,
Então você tem que fazer o treinamento de NR35 com ele. Exatamente. Agora, aquele trabalhador que está vencendo o seu treinamento, está dando a validade do teu treinamento, essa validade vai ser estendida até o final do estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020, que é o prazo dado pelo governo. E nesse caso, né, Tiago, como a gente não tem, em relação à constituição da CIPA para aquelas empresas que não constituíram ainda, que têm a necessidade de constituir, o que a gente vê no geral, para treinamento, para constituição de CIPA, ou qualquer processo que envolva ou que tenha necessidade de repente, você reunir pessoas, né, você fazer algum procedimento que você tenha necessidade de estar treinando, de estar orientando, e que tem aquela configuração de junção, tem que ser adiado por uma questão de bom senso, de segurança, né, e de preservação da saúde nesse momento. Então, do ponto de vista técnico, a gente tem aí aquela situação. Preciso fazer, tenho que fazer, eu vou programar, vou adiar, vou justificar. A gente tem clientes que bem no início dessa situação receberam aquelas notificações, né, que a Secretaria de Trabalho emite, solicitando algumas exigências. E aí a gente sabe que tem prazo, tem procedimentos. Então, como que a gente vai atender algo que no momento nos impede, né, medidas que nos impedem de você estar reunindo, de você estar com as pessoas interagindo, explicando, ou criando qualquer tipo de procedimento que vai de encontro com a questão da segurança em relação ao vírus, né? Que é o importante. A gente tem aplicado aqui, Larissa, eu não sei como é que está aí, mas parece que o Ministério Público do Trabalho aqui na minha região tá louco, tá metendo a caneta em um monte de gente. E pra gente que é da área de segurança do trabalho, que a gente trabalha com consultoria, né? Então, pra gente é bom. Quanto mais os fiscais trabalham, mais a gente ganha, né? Então, pra gente que é consultoria é bom, pro cliente que não é muito legal. Mas, assim, a gente está pegando muita fiscalização nesse período de coronavírus. Né? Eu não sei como é que está aí. É a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, é a autuação, etc. Então, assim, eles estão exigindo treinamentos. Né? A gente pegou aí acho que tem uns 3 clientes aí que exigiu o curso de CIPA, ou designado da CIPA, exigiu o treinamento de NR20, treinamento de NR35, porque a empresa não tinha e eles estão exigindo. E a gente está em coronavírus e etc. Ou seja, tem que fazer. Então, assim, qual que é a orientação que a gente passa? Vamos desenvolver um procedimento seguro. Então, o que a gente tem que pensar? Limitação de trabalhadores dentro de uma sala de aula. Poxa, coloca um espaçamento de 2 metros de distância de um trabalhador a outro dentro de uma sala de aula, de pelo menos uns 3 metros de distância do trabalhador a um instrutor. Né? Cada trabalhador assistindo a aula com as máscaras respiratórias, com as máscaras de pano, pelo menos. Né? O instrutor, eu não indico o instrutor de máscara de pano, porque você não consegue ficar falando por muito tempo usando aquelas máscaras. Né? Há uma dificuldade. Então tem que ter uma distância maior entre o instrutor e o aluno também, né? Para evitar uma possível contaminação. Né? Então, assim, ou seja, bolar um procedimento de contingência para que consiga fazer. Ou então faz um treinamento numa sala aberta, numa área aberta, num local aberto da empresa. Ou seja, tem como fazer um treinamento de forma segura, sem correr o risco de contaminação. Tá? Mas tem que ter um procedimento e vai ser limitado. Colocava 20 alunos dentro de uma sala de aula, às vezes você não vai mais conseguir colocar 20. Vamos colocar 10, vamos colocar 8, sei lá, vamos de forma separada, né? Mantendo a distância. Mantendo a distância, exatamente. Né? Então, é possível ser feito isso sim, né? Pessoal, vocês estão fazendo perguntas, a gente vai parar uns minutinhos antes do horário previsto para abrir para algumas perguntas. Eu estou vendo que tem gente perguntando sobre a questão de coronavírus ser considerado como um acidente de trabalho. Então, a gente vai chegar lá. É algo que eu acho que todo mundo quer falar sobre isso. A gente também, o pessoal pedindo opinião. Mas a gente no cronograma, né, Larissa? Exatamente. A gente vai seguindo aqui, mais no final, vocês perguntam, a gente responde. Então, voltando, Tiago, ao que a gente estava falando. São orientações, são procedimentos generalizados. Cada empresa tem uma rotina,
cada empresa tem uma Exato. atividade, isso vai influenciar e impactar nos processos. A gente sabe que o que a empresa A faz, a empresa B pode não conseguir fazer por toda uma questão de logística, né? Então, todo mundo, dentro da medida do possível, dentro do que pode, procurando fazer. Como a gente sabe que é algo que são procedimentos, na verdade, que todo mundo conhece e que está de forma aberta, todo mundo tem acesso, mas quando a gente fala de técnica, de aplicação, como que eu vou aplicar esses procedimentos, né, com orientação de um profissional, de forma segura, qual é a metodologia que a gente pode sugerir para que as empresas venham adotar essas medidas de forma, vamos dizer assim, personalizada? Uhum. Bacana, Larissa. O que acontece? Eu vou falar também como que eu estou aplicando aqui, e eu vou citar um pouquinho da realidade aqui da minha cidade. Aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, graças a Deus o Mato Grosso está com um número muito baixo tanto de óbito quanto de pessoas contaminadas, né? Então isso também tem jogado a favor do nosso estado e principalmente da nossa cidade aqui também, que a gente está com números bem baixos também de pessoas contaminadas e até de óbitos também, tá? Sim. Então, o que acontece? Por conta disso, a prefeitura, ela exigiu da gente que todas as empresas parassem de trabalhar, a gente parou, a Rondonópolis parou por uma semana, tá? E depois, quando voltou, a prefeitura lançou um decreto falando que para as indústrias, não, minto, quando parou, as indústrias continuaram trabalhando. E falou que para as indústrias continuar trabalhando, precisava ser feito um plano de contingência contra o coronavírus, assinado por um responsável técnico, elaborado por um responsável técnico, né? Então, as indústrias fizeram para poder continuar trabalhando. Depois disso, liberou algumas empresas, outras não, aí outras entraram lá na prefeitura exigindo que voltasse também, e a prefeitura começou a exigir esse plano de contingência, e, consequentemente, nós começamos a elaborar esse plano de contingência. Então, respondendo à tua pergunta, Larissa, eu acho que a elaboração de um plano de contingência para o controle da contaminação do coronavírus, eu acho que é uma forma muito boa e muito prática de se aplicar essa recomendação, esse ofício circular. E não só ele, você bolar procedimentos também para as demais atividades da empresa, que até às vezes não está sendo contemplado nesse ofício circular, ele também ser contemplado dentro do teu plano de contingência. Então, uma forma prática, né, uma forma assim que eu acredito que daria para ser aplicado no dia a dia prático da atividade, nós como profissionais de segurança do trabalho, seja um técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico, enfermeiro do trabalho e etc., o SESMIT em geral, elaborar um plano de contingência, através desse plano treinar os trabalhadores e os gestores e botar esse plano em prática. Porque assim, foi o que eu falei, gente, coronavírus só se acontecer um milagre de Deus para ele extinguir, para ele acabar de uma hora para outra. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para trabalhar, para ganhar o nosso sustento, o nosso ganha-pão do dia a dia? A gente vai ter que trabalhar, às vezes, do lado do coronavírus. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com segurança, bolar procedimentos administrativos, bolar, aumentar a higienização, né? Bolar os procedimentos. E onde que a gente vai bolar esses procedimentos? No plano de contingência. Entendeu? É no plano de contingência que a gente vai elaborar esses documentos, né? Exatamente. Algo totalmente executável, acessível. Vale lembrar para as empresas que estão aí nos acompanhando, o tempo todo a gente postando informações e postando trabalho, a gente sabe que existe uma preocupação, né? Como que eu vou fazer isso, quanto isso me custa, a gente tem noção dessa realidade, assim também como o trabalhador pensa em minha saúde, né? E tem que existir um equilíbrio muito grande em relação a isso, mas a gente está falando de medidas e de situações onde você não tem um custo elevado para fazer isso, porque são orientações, na verdade, procedimentos simples, né? São preventivos. Sim, totalmente, né?
Com certeza, e é muito é tranquilo as empresas aplicarem isso, né? Sim, O que a gente está fazendo aqui quando a gente elabora os planos de contingência, como você falou, Larissa, são procedimentos básicos. É o quê? são. Aumentar a higienização. Então, assim, Sim, você limpava o chão uma vez por mês, agora uma vez por dia, agora vai ser 2 vezes ou 3 vezes. sim, Ó, agora a gente vai ter que limpar as maçanetas de tempo em tempo. Ó, toda vez que entrou um cliente no banheiro, a gente vai ter que limpar aquele banheiro. Não precisa não sim. necessariamente lavar, mas vai ter que fazer uma higienizaçãozinha naquele banheiro. Já tem empresas aqui em Rondonópolis que compraram aquelas bombinhas manuais, né, que eles vão, ao invés de ficar higienizando, passando pano, eles fizeram uma solução de água sanitária com água e fizeram a higienização, né, com essas bombinhas passando nos lugares onde as pessoas têm maior contato. Entendeu? Então, assim, são procedimentos simples, né? Sim, Ah, vai exigir alguns investimentos? Vai. Por exemplo, você vai ter que colocar álcool em gel disponível, tanto para o claro, claro. trabalhador quanto para os clientes também. Entendeu? Sim, Então, isso gera um investimento. Às vezes vai ter que entregar uma é, máscara de pano para os trabalhadores? Vai ter que entregar uma máscara de pano para os trabalhadores. com Entendeu? Então, certeza. vai ter investimento? Vai, mas, poxa, o investimento não vai ser milhões. Lógico, depende do tamanho da empresa, né? É, com certeza. Então, Tiago, basicamente o plano de contingência deve conter, com base, né, nessas orientações gerais, né, desse ofício, Uhum. e as especificações, a personalização da atividade, da necessidade de Isso. cada empresa, não é isso? Isso. Como que eu tenho feito os meus planos de contingência aqui? A gente vai Sim, seguir, a gente segue pelo menos uma base. A base do sim, plano de contingência é o quê? É entender como que o Covid se transmite, tá? É a gente entender sobre, conhecer sobre o grupo de risco, né? sim, Conhecer os decretos, né, da tua região, decreto estadual, municipal e federal, não só decretos, legislações em geral, e conhecer os estudos atualizados sobre o coronavírus. Então, primeira sim, coisa, a gente precisa conhecer tudo isso. Tá? Por quê? Primeiro, como que o coronavírus se transmite? A partir do momento que eu sei como que o coronavírus se transmite, eu vou bolar medidas para que isso não aconteça. Então, a gente sim, sabe que o coronavírus ele não fica voando no ar, ele tem asinha e vai buscando o nariz ou a boca de alguém para poder entrar e sim, contaminar. Não é assim, ele é transmitido através de algum meio. sim, Normalmente esse meio é o quê? A saliva. Tá? Então, assim, por que a gente tem que usar máscaras, né? Para quê? Para diminuir a quantidade de saliva que sai da nossa boca ao falar, ao tossir, ao espirrar. Entendeu? Então, quando eu faço isso, a saliva que sai da minha boca, ela se deposita em algum ambiente. Se eu vou lá com a minha mão, coloco a minha mão naquele local onde que tem uma secreção de uma pessoa, normalmente é a sim, saliva, eu posso me contaminar, porque a partir do momento que eu claro, coloquei a mão ali, o coronavírus vai estar na minha mão, aí eu coço o olho, eu coço o nariz, coço a boca, e eu vou estar me contaminando. Então, assim, esse é o princípio que a gente precisa entender, tá? Que o coronavírus ele vai se transmitir através dessa forma. Por que eu vou aumentar a higienização? Porque se tem alguém com a mão suja de coronavírus e pegou na estrutura, quando eu faço uma higienização com água sanitária ou com álcool, ou com sabão mesmo, esses produtos eles vão matar o vírus. sim, Então, por isso que eu preciso entender como que o vírus se transmite, eu preciso entender sobre os sim, estudos atualizados do coronavírus, então tem que ficar atento nas redes sociais, na televisão, falando sobre novos estudos. Eu preciso entender sobre o grupo de risco, porque grupo de risco, uma criança normalmente ela é assintomática, mas uma pessoa mais idosa, ela tende a uma pessoa acima de 60 anos, a tendência ela progredir para um estado mais agravado da situação da contaminação com coronavírus. Então, por isso que eu preciso entender. Por quê? Porque se eu tenho um trabalhador que tem mais de 60 anos, exposto a um cliente, exposto a fornecedor, exposto a outras pessoas, se essa pessoa se contaminar, ela tem um risco muito alto de vir a óbito, tá? Ou ter sequelas graves também. Então, eu preciso entender essas estruturas. E eu preciso entender dos decretos, né, do meu claro, com município, do meu certeza. estado. Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso é obrigatório o uso de máscara. E se você não usar, A você gente pode aqui tomar uma também. multa de 80 reais, acho que de 50 reais, se eu não me engano, se você não estiver usando a máscara.
Entendeu? Exatamente. Então, isso foi determinado aqui. Só deixa eu fazer uma correção. Não lembro se essa legislação foi estadual ou municipal, mas eu sei que o Estado trouxe a obrigatoriedade da máscara, aí eu só não estou lembrado agora se essa multa ela foi municipal ou estadual. Eu sei que aqui está todo mundo usando máscara, não tem ninguém. Muito difícil você ver A alguém gente sem está máscara na na mesma rua. situação. Né? Tiago, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tem alguém falando de interferência ou que não está ouvindo legal? Como é que tá aí? Sinaliza aí pra gente como é que vocês estão ouvindo, tá tranquilo? Tiago, enquanto isso, Uhum. deixa eu comentar outra coisa com vocês sobre a questão de grupo de risco. É algo que vem sendo comentado, Uhum. é a questão de grupo de risco. E as pessoas perguntam muito como você tem, deve, na verdade, proceder em relação a grupo de risco, em que sentido? É, você não tem conhecimento, de repente, de que aquele trabalhador tem algum tipo de doença que se enquadre no grupo Uhum. de risco. Então, assim, ele simplesmente diz que tem, e como não tem exames, né? Que não é no cunho ocupacional, muitas Uhum. vezes. A empresa, por segurança, assume essa dispensa? Como que você acha que deve proceder nesse sentido? É uma medida administrativa? Como é que você Uhum. acha que pode ser feito? Que acontece, Larissa? Primeiro, definição de grupo de risco. Eu procurei na internet, vou ser bem sincera, não achei uma definição de grupo de risco federal, tá? Uma Tá. legislação federal que vale para todas as cidades, todos os municípios, tá? Sim, Porém, eu sei que tem estadual. O estado do Mato Grosso mesmo, ele tem um decreto que ele definiu o que é grupo de risco. Quais são as doenças que caracterizam grupo de risco, tá? Então, assim, sim, o primeiro conselho que eu dou, né? Identifique no teu estado e no teu município se traz uma definição de grupo de risco. Para a gente sim, saber, Tiago, quais são as doenças que caracterizam grupo de risco? Pode ser que um grupo de risco mude de um estado para outro? Pode ser. Tá? Pode ser. Eu não procurei outros estados, tá? Eu sei aqui sim, do meu estado é que a gente está trabalhando nos planos de contingência, tá? sim. Mas federal eu não achei. Eu achei um boletim técnico, se eu não me engano, que traz uma definição de grupo de risco também, tá? Lá no É. site do Ministério da Saúde tem aqueles boletins lá, e dentre um deles eu achei lá uma definição de grupo de risco. Então esse é o primeiro ponto. Agora, quanto à empresa, qual conduta a empresa deve seguir? Primeiro, a gente sabe que o grupo de risco, na maioria dos casos, a gente vê que é uma pessoa acima de 60 anos de idade. Ele é tido como grupo de risco. Então, aqui eu vou usar também como base aqui no estado do Mato Grosso, lá no decreto que define grupo de risco aqui no estado do Mato Grosso, ele traz que pessoas acima de 60 anos são tidas como grupo de risco, ok? Então, para uma Uhum. empresa, trabalhar por idade é fácil. Você olha lá a data que o cara nasceu, lá no registro da Exatamente, empresa, você já sabe, esse exatamente. cara tem mais de 60 anos, é grupo de risco. Então eu tenho que Sim, tomar condutas quanto a isso. Então a é idade é mais fácil, fácil. né? A idade Com é fácil. certeza. Agora o problema é o quê? As doenças. Por quê? Porque Exato. as doenças, elas é um sigilo. A pessoa não E precisa não é falar para você. ocupacional, muitas vezes E não não é é, na ocupacional. maioria dos casos, não é Não é, ocupacional. exatamente. Exatamente. Então, assim, qual a orientação que a gente passa? Né? É que a empresa oriente os trabalhadores através de um treinamento, Sim, de um DDS ou de algum documento, informando o que é um grupo de risco, os riscos que essa pessoa do grupo de risco corre, e que se esse trabalhador se enquadrar em alguma condição dessa, que a empresa estaria encaminhando esse trabalhador para o médico do trabalho fazer uma avaliação. uma avaliação Tá? Então, correta. ou seja, tira o teu da reta, joga para o médico. Por quê? Com É certeza. sigilo médico. O trabalhador não tem que chegar em você e falar, ô Larissa, você é engenheira de segurança? Ó, eu sou diabético, né? Eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema É brinco. respiratório. Ele não tem, e a gente não pode exigir isso do trabalhador. Né? O que a gente Exatamente. pode falar? O trabalhador pode chegar na empresa e falar, eu acho que eu sou grupo de risco. Então, o que a empresa Sim, vai fazer? Encaminha ele para o médico do trabalho, para o médico do trabalho fazer uma avaliação e identificar se esse trabalhador deve ou não permanecer naquela função.
Agora, Tiago, esse trabalhador está no grupo de risco. O médico trouxe um parecer. Ele está no grupo de risco, ok? Então, o que proceder? Tá? Aí a gente aconselha. Consulta o teu contador, o teu profissional de contabilidade para ver as condições. Porque eu sei que o governo ele trouxe algumas condições para você tratar, não tratar, mas para você dar um suporte para o trabalhador nessas condições. Podendo fazer a redução do contrato de trabalho. Tem algumas condições lá, de algumas medidas provisórias, que está dando suporte para as empresas atuarem nessa condição. Aí é melhor você consultar um contador, que vai ser um profissional mais bem qualificado do que eu, para falar em qual a melhor opção para a empresa tomar. Mas tem condições, o governo deu algumas condições para a empresa encostar o trabalhador ou direcionar o trabalhador que está nessa condição de grupo de risco também, né, Larissa? Então, eu acredito assim, primeira coisa, quanto ao grupo de risco, identificar o que é grupo de risco para o teu estado ou para o teu município, tá? Depois, idade é fácil, então aquele trabalhador que tem acima de 60 anos, ou você manda ele ficar em quarentena em casa, ou você tira ele de contato direto com outras pessoas, ou manda ele trabalhar home office, se for o caso, se for possível fazer dessa forma, tá? Quando for doença, passe uma orientação para os trabalhadores, né, que aqueles que forem suspeitos de grupo de risco procurar a empresa para que a empresa encaminhe para o médico do trabalho poder fazer a avaliação e identificar se ele deve ser encostado ou não. Tá, Tiago. E quando a gente, para finalizar aqui a nossa ordem, vamos falar daquilo que todo mundo quer saber, né? A pergunta, a maior especulação do momento, que é a decisão do STF sobre coronavírus ser reconhecido como acidente de trabalho. Então, assim, muita gente perguntando qual é a nossa opinião, o que é que a gente acha, como que a empresa deve se respaldar, qual é o procedimento, porque a gente sabe que saúde e segurança, a gente tem norma, tem procedimento para tudo que a gente faz, a gestão ela é embasada assim, né? Então, como seria essa situação? Volto a falar, uma situação nova, né? Todo mundo está aprendendo a viver com isso e como que funciona isso. Desde já eu quero deixar claro que isso é uma questão também jurídica e a lei está para ser cumprida. A gente sabe que tem considerações e tem um nexo causal das questões técnicas que também tem vínculo, tem associação. Mas o que você acha, como que a empresa pode se respaldar, se posicionar em relação a isso, Thiago? Maravilha. Larissa, você me deixa fazer uma propaganda aqui, Larissa? Deixa, fique à vontade. Ó, tem um colega aqui que é o professor Claudeci da Silva, ele já está falando aqui, ó, quero ver, ele já quer ver minha resposta aqui. Mas, gente, e detalhe, ó, amanhã eu vou estar com uma live com esse camarada aí, ó, professor Claudeci da Silva, especialista, trabalha no INSS, é servidor do INSS, é um dos maiores especialistas, né, de previdenciário que tem no país. O cara é muito top. Então, eu já andei trocando ideia com ele, já conversei com o professor Claudeci. Amanhã, meio-dia, a gente vai estar com uma live com ele falando justamente disso, dessa decisão do STF, tá? Então, assim, eu vou dar algumas palhinhas só, porque mais capacitado que o professor Claudeci, eu com certeza não sou para falar sobre isso, mas, assim, eu tenho uma opinião quanto a isso. Eu não vou dar a minha opinião particular de se eu concordo ou discordo com isso, porque eu acho que não vem ao caso. O que a gente precisa entender? Se o STF colocou que o Covid-19 é acidente de trabalho, acabou. É acidente de trabalho, a gente vai ter que conviver. Goste quem quiser, não goste quem quiser, e acabou. A gente vai ter que conviver com isso. Agora, o que nós podemos fazer para prevenir, para proteger os nossos clientes, para proteger a nossa empresa? Qual a orientação que a gente tem passado? Elabore um plano de contingência. Por quê? Porque o trabalhador, para ele alegar que adquiriu o coronavírus dentro da empresa, a empresa vai ter que se defender. Falar, não, eu tinha procedimentos. Eu tinha procedimentos para que isso não viesse a acontecer.
Então, quando a gente elabora um plano de contingência, a gente está dando ferramenta para a empresa se defender, né? Cabendo ao juiz lá na frente decidir se era, se foi contaminado ali ou se não foi, tá? Porque o trabalhador, a grande polêmica o trabalhador poderia ter se contaminado lá no barzinho que ele foi, ou lá na festa lá de aniversário que ele foi lá de fulano de tal, ou lá na casa da mãe dele, ou não sei na onde. Quem garante que ele se contaminou na empresa, entendeu? Exatamente. Só que se a empresa ela tem um procedimento por escrito, há um treinamento com os trabalhadores, onde eles foram orientados a seguir, tem um procedimento que está sendo cobrado, exigido dele para prevenção contra o coronavírus, a empresa ela vai ter uma defesa. Não quer dizer que ela vai ganhar, tá? E não quer dizer também que está sendo aplicado 100%. Mas, pelo menos, a empresa vai ter um argumento de defesa também numa condição mais crítica. Então, assim, Tiago, e como comprovar que o trabalhador, né, adquiriu o coronavírus? Muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Vai ter que ter nexo, vai ter que, dependendo da situação, ter uma perícia médica ou uma perícia de engenharia para ver os procedimentos, para ver a atividade, como que era o atendimento, ou se, às vezes, sei lá, um cliente espirrou na cara do trabalhador e o trabalhador estava sem máscara ou sem nada, ou o cliente estava... Ou seja, cada caso é um caso, tem que estudar a situação para ver se realmente teve nexo ou não. Agora, se a empresa ela tem os procedimentos corretos, né, do plano de contingência determinando como se proceder para que não haja contaminação, é uma ferramenta a mais que a empresa vai ter. Tá? E maiores detalhes, assim, que como eu falei, eu não sou profissional capacitado para isso, mas a gente convidou o professor Claudeci, que é o cara da Previdência Social, para falar amanhã sobre isso, sobre o STF, as recomendações. Achei muito interessante que ele falou também que na legislação do Previdenciária já previa pandemias, né? Então, assim, o STF até julgou isso daí como sendo um acidente de trabalho, porque já tinha alguma previsão legal na legislação previdenciária quanto a isso também, né? Mas amanhã a gente vai entrar em mais detalhes quanto a isso, porque, como eu falei, ele é o especialista nessa área, né? Com certeza. E assim, deixar claro, Tiago, que falando de segurança, né, o enquadramento para o vírus seria risco biológico. A gente, até então, tem medidas preventivas. Exato. A gente não tem medida de controle efetiva, porque a gente não tem condições de avaliar o nosso risco. O nosso agente, ele é desconhecido, se comporta totalmente diferente, vai de pessoa para pessoa, tem fatores, tem condições, é sistema imunológico de cada um. Tem então, muitas assim, variáveis, né? Situações, exatamente, que a gente não tem como trabalhar com precisão, por isso que a gente não consegue controlar. Então, é por isso que esse assunto, como você falou, é polêmico. É polêmico e a gente vai... É mais uma situação para a gente aprender a conviver, para a gente aprender vivendo, né? Vivendo e aprendendo, como tem o ditado, e conduzindo a situação da melhor forma possível. É o que a gente, né, espera, é como a gente profissional, nós que somos profissionais da área, né, de saúde, de segurança, a gente se porta dessa forma, porque eu acho que todo mundo nesse momento tem essa dificuldade de trabalhar e todo mundo está querendo acertar. Mas eu acho que o caminho é esse, é a gente buscar, é a gente estabelecer mesmo os procedimentos, porque empresa é padrão, trabalho é padrão, tem que ser, se não é, tem que ser. A gente tem rotina e isso precisa ser muito bem administrado, né, Thiago? Muito bem administrado. Né, Larissa? Com certeza. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta a mais? Ou alguma dúvida sobre mais alguma questão? Ou a nossa pergunta final, a nossa resposta é sobre a decisão. E não deixem de acompanhar amanhã a live do Thiago. É um assunto que vai ser abordado de forma muito precisa, né? E aí a gente vai ter condições de acompanhar a situação, né, específica
questão da legislação, a questão técnica, então todo mundo que tem dúvida em relação a isso, que quer conhecer como que vai ficar esse assunto, porque a gente tem, na verdade, opiniões e opiniões, né, Tiago? Mas como Com você certeza. disse, a lei está para ser cumprida, tá? Então, Exatamente. mais alguma coisa, Tiago, para falar? Mais alguma observação? Deixa eu ver aqui meu rascunho aqui, Larissa. Mas é basicamente isso. Se o pessoal tiver, às vezes, mais alguma dúvida aí, ó, qual o número do ofício, né? O número do É 1088, né? ofício. É o Eu vou ofício colocar o circular link 10. para vocês, eu vou colocar o link, vocês acompanham lá, Uhum, postar, para vocês terem o acesso direto, bem uhum. simples de acessar e Aí, ó, baixar. Luiz Eduardo colocou aí, ó, ofício 1088/2020, é isso aí. Ok, ok. Maravilha. Não sei Maravilha. se teve, não sei se teve mais perguntas aí atrás, ô Larissa. Então, estão pensando aqui se a live vai ficar gravada em algum canal. Eu vou deixar aqui gravada no Insta, se vocês quiserem olhar depois, vai ficar gravado aqui, tá? Ver se teve mais alguma pergunta específica. Tá, tem gente perguntando, Tiago, sobre home office. O que Uhum. exatamente de home office vocês querem saber em relação ao trabalho? Tá, Tiago, a pergunta é a seguinte: se existe o trabalho home office e Uhum. procedimento, porque de repente o trabalhador contraiu o coronavírus em casa trabalhando. Olha que situação. Meu Deus do céu. Então, assim, Ai, imagina até onde isso vai dar, né? Isso é uma questão que eu acho que está muito associada à mesma linha de raciocínio. Para mim, não difere de coronavírus no trabalho, né? Independente do ambiente. Entende-se que uhum. o profissional, o trabalhador, quando ele está a serviço da empresa, ele está trabalhando. Não é Tá assim? Não trabalhando. importa onde ele está trabalhando. Então, a empresa tem responsabilidade sobre Uhum. a questão do trabalhador, né? A vida laboral, enquanto ele estiver a serviço da empresa. Exatamente, exato. É o que eu falei, Larissa, é uma situação muito complicada, né? Demais. Então, estava comentando com o professor Claudeci, infelizmente ou felizmente, não sei, quem que vai ter que provar que o trabalhador não adquiriu a doença no ambiente de trabalho, ou seja, no home office, é a empresa. Né? A empresa que vai ter que comprovar que não tinha como ele se contaminar ali. Cara, home office é uma situação bem Bem complicada. complicado. Né? Sim. As pessoas acham que é fácil. Não, eu vou contratar aqui a Larissa. Larissa, você trabalha na sua casa, tá? Tá, mas quem que vai pagar a energia da Larissa? Quem que vai dar o computador para a Larissa trabalhar? Quem que vai dar o ar-condicionado, o ventilador, a mesa para ela trabalhar, a cadeira? Então, é uma situação bem complicada. E a mesma coisa nessa questão da contaminação do coronavírus. Tá? Então, Sim. assim, tá, qual é a contingência? Quais são as medidas de contingência para a Larissa não se contaminar na casa dela? Então, Sim. isso também tem que ser dimensionado. Tá? Isso também Seria, tem que ser teria que previsto. abranger esse tipo de trabalho, né, Thiago? Sim, com certeza. É o ambiente de trabalho do trabalhador, é a casa dele. Exatamente. Essa situação é assim, o que a gente tem em relação a isso? Isso cabe em todo o ambiente onde for configurado o ambiente de trabalho. Isso vale para empresas Exatamente. terceirizadas, empresas contratadas, todo o sistema de vínculo no trabalho, de alguma forma, o plano de contingência deve abordar, não é isso, Thiago? Com certeza, com certeza. A gente tem que trabalhar todos os procedimentos executados pela empresa e pelos trabalhadores, né? O colega Uhum. aqui perguntou sobre a CAT, se emite CAT para essa condição do coronavírus. Olha, se caracterizou como acidente de trabalho, tem que abrir CAT. Só que assim, é uma doença. Tá? Então, qual que é a orientação para caso de doença? Você tem que ter um laudo médico, você tem que ter um parecer médico. Tá? Então, joga essa bucha para o médico. Joga a bucha para o médico. Fala Médicos assim, de olha, plantão. exatamente. O Exatamente. médico vai ter que falar pra gente se é a doença, né? E a gente Uhum. caracterizou, lógico, não é só o médico, né? O médico vai ter que constatar, olha, Uhum. Covid-19. Tá, aí a gente comprovou.
não, realmente, ó, ele pegou na empresa. Ou existe uma probabilidade muito grande dele ter pego aqui na empresa. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai abrir a CAT, né, por doença ocupacional. Tá? Sim, sim, com certeza. O pessoal, tem gente perguntando sobre questão de afastamento, no caso do grupo de risco, e questão de compensação e remuneração. Esse é um assunto que fica melhor para a contabilidade responder, tá? A gente fica aqui restrito à parte de segurança do trabalho. Às vezes é confundido porque a gente lidar com várias situações e vários profissionais trabalhando na área. Inclusive, às vezes os clientes até perguntam isso, como é que eu vou fazer com pagamento e tal? Isso é com o contador. Assim como a gente tem um embasamento aqui de medidas, de acordo com o ofício, com a legislação, eles também têm na área deles esse tipo de situação que vai ser vinculado, óbvio, com as informações. Né? As informações vão linkar, mas isso é uma coisa bem restrita lá na contabilidade. O que eu sei, Larissa, quanto a isso, como eu falei, eu sei bem superficial, né? É que o trabalhador, a empresa pode suspender o trabalho do trabalhador por 30%, 50% ou 70%, 20, 50, 70%, ou integral, ou 100%, o trabalhador vai receber no formato como se fosse como é que chama quando ele é demitido da empresa? Gente, fugiu o nome. O professor Claudeci me ajuda aí o nome. Mas seguro-desemprego, lembrei. Então ele vai receber como se fosse seguro-desemprego. Mas, como eu falei, tem algumas condições, tem algumas variáveis, né? Que daí é bom consultar um contador para ver certinho como que deve se proceder nessa condição. Porque eu não sei como se procede, né? Como é uma parte mais contábil, não entra muito dentro da nossa área, né? Pessoal falando aí de ambiente de trabalho em hospital, a gente já vai preparar uma live específica sobre isso, para a gente estar tratando desses assuntos. Exatamente, já estou prevendo isso e eu vou estar comunicando para vocês para a gente interagir melhor, porque são muitas atividades, muitas especificações para a gente falar, mas eu acho que a gente vai conseguindo explanar os assuntos por vez, não é, Thiago? Com certeza, então, com certeza. Mais alguma informação, alguma... Não sei, só se tiver mais alguma pergunta aí do pessoal, né? Mais alguma pergunta, gente? Ficou acho claro? Que o tempo já está acabando também, já está acabando. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que a gente tenha, de fato, conseguido alcançar o nosso objetivo, que é transmitir, compartilhar um pouco da nossa experiência e daquilo que a gente segue de acordo, né, com as normas, com as orientações, e a gente deixa aqui para vocês o seguinte recado. Se cuidem, né? Sigam as orientações, procurem saber, não negligenciem, não subestimem toda a situação que a gente está vivendo. A gente sabe que a gente muitas vezes não pode parar, mas a gente precisa de saúde e segurança em primeiro lugar. Eu agradeço a todos vocês. Mais uma vez, obrigada, Thiago, por dispor do seu tempo para estar aqui batendo papo com a gente, conversando, transmitindo conhecimento. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada e até a próxima. Eu vou deixar aqui gravado e deixar o link do ofício para vocês, tá bom? Obrigado, Larissa. Obrigado a todo mundo que está presente aí também, todos os amigos que estão aí presentes, né? E amanhã, às 12 horas, horário de Brasília, eu vou estar com o professor Claudeci também, lá no meu Instagram, falando sobre essa decisão do STF. Aí vocês vão ver com bastante detalhe. Pode preparar um monte de perguntas aí, que o professor Claudeci é fera. Ele sabe a legislação tudo de cabeça. E detalhe, ele sabe tudo de cabeça, essas legislações, essas leis aí de lá de 1900 e bolinha, ele sabe tudo de cabeça. Eu tenho que anotar aqui para me lembrar o que eu vou falar. Então tá, gente, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, Larissa. Tchau, tchau.